Esse projeto, que possui como coordenação a professora médica e pediatra, professora Diana Sato, e também possui a colaboração minha, professor Bruno Teixeira, e também do professor Osvaldo Damasceno. O projeto Ecovid, ele possui como objetivo transmitir informações de uma forma clara e bem direta para vocês, população de Altamira, e também devido a alguns assuntos mais relacionados a um tema mais amplo para as demais populações. Bem, o Ecovid, ele possui basicamente 3 eixos. O primeiro eixo, que nós trabalhamos com as mídias sociais, é o Instagram. Então aproveita e segue lá no nosso Instagram. É @infocovid_Altamira. Ele vai estar aqui no link da nossa descrição. Além disso, vocês também podem seguir a gente lá pelo Facebook. Fiquem à vontade. Nessas 2 redes sociais, nós sempre vamos colocar várias informações, vários posts relacionados a todo esse contexto que nós estamos vivendo atualmente. O nosso terceiro eixo do nosso projeto Ecovid é basicamente aqui pelo nosso canal do YouTube, por meio de lives, em que nós sempre convidamos professores da nossa faculdade para nós debatermos sobre um determinado assunto. Essa é a nossa 4ª live, e ela vai possuir como tema o contexto, basicamente, da saúde do idoso, focando principalmente na saúde mental dos idosos, quais são esses principais cuidados, principalmente nesse período de pandemia. E para isso, nós convidamos 3 professores da nossa faculdade. A primeira professora que eu vou convidar é a professora Osélia Souza. Ela é farmacêutica, doutora em farmacologia e professora da Universidade Federal do Pará, aqui do campus de Altamira. Boa noite, professora Osélia, tudo bem? Boa noite, professor Júnior, tudo bom? Bom, pode falar. Próxima professora que eu vou convidar vai ser a professora Fernanda. A professora Fernanda Valentim, ela é biomédica, doutora em aquicultura e também professora aqui da nossa Faculdade de Medicina. Boa noite, professora Fernanda. Boa noite, professor Bruno. Olá, pessoal, tudo bem? E, por fim, vou convidar o professor Júnior Lucianelli. O professor Júnior Lucianelli, ele é enfermeiro, especialista em oncologia, especialista em saúde pública e também especialista em UTI. O professor Júnior também é mestrando de saúde pública aqui na nossa faculdade. Boa noite, professor Júnior, tudo bem? Boa noite, professor Júnior. Graças a Deus. Tranquilo. Bem, pessoal, então agora a gente vai comentar um pouco, vamos iniciar os nossos trabalhos, também agradecendo ao pessoal técnico, especificamente principalmente os 2 alunos que ficam nessa parte técnica, o Lucas Mendes e o Felipe Azevedo. Muito obrigado por vocês estarem proporcionando também todas essas ferramentas para que nós possamos transmitir o conhecimento para a nossa querida população. Então vamos iniciar os nossos trabalhos na nossa live. Eu convido agora, primeiramente, a professora Osélia para comentar sobre... Professora Osélia, basicamente, essa live, qual vai ser a nossa abordagem em cima da nossa live, principalmente relacionada a esse cuidado com os idosos? Bom, boa noite mais uma vez, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de estar participando de uma live com pessoas tão ilustres, né? Com o professor Bruno, nosso moderador, o professor Júnior, professora Fernanda. Então, essa live, ela está voltada ao público da terceira idade, né, e familiares, com a finalidade de abordarmos assuntos referentes aos cuidados com os idosos durante essa pandemia, né. A ideia, ela surgiu enquanto nós discutíamos a necessidade de investigar a percepção dos idosos sobre tudo que nós estamos vivendo nos últimos meses, né? Além disso, a necessidade também de investigar o impacto do isolamento social, o impacto da pandemia na saúde mental desses idosos. Porque apesar de nós sabermos que o envelhecimento ele é um processo natural da vida, né? E um contexto totalmente desconhecido como esse da pandemia que nós estamos vivendo, os idosos eles tendem a ser marginalizados durante o processo de isolamento social, requerendo uma medida preventiva. E isso requer uma atenção mais voltada para o idoso. Então, nós pensamos nessa live, onde nós pudéssemos ficar mais próximos desse público, compartilhar experiências, conhecimentos e passarmos todos por essa situação da melhor maneira possível.
Perfeito, professora Osélia. A professora Osélia, não sei se vocês perceberam, ela comentou um trecho muito importante. Ela comenta que o envelhecimento é um processo natural da vida. Eu chamo agora o professor Júnior Lucianelli, que ele tem uma ampla experiência com trabalhos idosos, ele trabalhou realmente como enfermeiro em cima dessa questão. Professor Júnior, você poderia explicar basicamente o que significa isso? Qual a sua visão de envelhecimento? Bruno, bem lembrado. Tive a oportunidade de trabalhar com idosos, né, nessa parte de geriatria, e isso tudo acaba tendo um pouco mais de experiência, né? Então, assim, antes de entrar na minha visão do que eu vejo do envelhecimento, vou falar um pouco o que seria o envelhecimento, porque tem dois processos de envelhecimento. Então, assim, o primeiro processo, o processo fisiológico, é o natural, né, do longo do dia a dia desse idoso, que é a senescência, né, que é o fisiológico. Senilidade, que é o declínio da capacidade do idoso, né, do corpo. Então, assim, tem a senescência, que é a parte fisiológica do envelhecimento, e tem a parte doentia, a patológica, que é a senilidade. Tá? Então, só para trazer rapidinho. Agora, em relação à minha visão, o que eu vejo da parte do envelhecimento, assim, é como se fosse um sinônimo de doença, né? Vejo o abandono pelos familiares, né, o isolamento desse idoso, até a parte de desconexão social desse idoso com outras pessoas, e esse idoso em torno da sociedade. Isso é visível eu creio que grande parte das pessoas, eu acho que coloca nessa visão também. Então, assim, o que eu acho, igual eu estava comentando para a Fernanda, que isso que nós vemos não pode ser natural de nós estar enxergando essas coisas nesses idosos. Porque muitas vezes esses idosos, eles com tudo isso que acomete os idosos, esses idosos que ficam, geralmente, eles são dependentes de terceiros, né? Esses idosos, geralmente, eles têm esses pensamentos negativos, esse idoso quieto. Então, tudo isso contribui para que esse idoso, já assim, abandonado, ele já fica mais vulnerável, entendeu? E eu acho, assim, que da parte da visão de muitas pessoas, seria isso. E outra coisa, para evidenciar tudo isso, você imagina, assim, que potencializa esses efeitos, desse sentimento negativo desses idosos. Por exemplo, idosos analfabetos é um fator. Idosos acometidos por acidentes de trabalho, hemiplégicos, idosos com síndromes demenciais, acamados. Então, tudo isso, todo esse contexto contribui para o envelhecimento desse idoso, entendeu? E digo mais, Bruno, é uma coisa fundamental. Tipo assim, eu diria que um idoso abandonado, pessoal, ele vai ter sérias doenças. As psíquicas nem se fala. Esse idoso vai ter depressão, ele vai ter ansiedade, tá? Então, você imagina, assim, esse lado psíquico desse idoso já comprometido. Você imagina o lado físico desse idoso. Então, naturalmente, o psíquico vai comprometer o seu físico. Então, você imagina que esse idoso é abandonado, né? E com todos esses problemas, algumas comorbidades, esse idoso não vai se alimentar direito. Não vai. E esse idoso, não se alimentando direito, ele vai ficar fraco. Esse idoso fraco, ele vai ter sérios problemas de queda, fraturas. Se pensa em fraturas, hospitalização. Esse idoso saiu lá do hospital, geralmente ele vai ficar acamado. Então, você imagina, o lado físico desse idoso já comprometido, já assim, fraco, né? Você imagina o seu sistema de defesa imunológico, como que estaria? Bem debilitado. Então, você veja bem, esse idoso que não se alimenta, o sistema imunológico debilitado, é natural, esse idoso vai ter probabilidade de ter mais infecções nesse contexto. Uma cascata de problemas, né, Bruno? É verdade. Com certeza. Então, assim, resumindo, eu acho assim, o abandono da pessoa idosa é devastador para esse idoso. Porque, como é que eu vou te falar assim? Esse idoso, ele não vai conseguir, entendeu? Então, assim, isso é fundamental. Professor Júnior,
E isso que você coloca também, a gente percebe essa integração que existe entre o emocional e o físico e a família, né? Às vezes, que é essa visão holística, né, do ser humano como um todo, onde ele é completado por várias partes que não se pode separar uma da outra. Quando você separa, você começa... Quando você tem essa visão holística que o professor Júnior acaba de colocar, você começa a ter o entendimento do quanto a sua participação ela é efetiva no bem-estar do outro, principalmente quando diz respeito à pessoa idosa, né? Eu concordo com todos vocês, e eu acho que é fundamental também nós colocarmos aqui na nossa live, nesse momento, que às vezes a gente sempre está fazendo esse momento, principalmente devido a toda essa situação de pandemia de Covid-19. Mas eu acho que a gente precisa modificar esse pensamento de um envelhecimento, não só pensando agora nesse momento que todo mundo precisa se ajudar, mas assim a longo prazo mesmo, o pós-pandemia. Então eu acredito que a gente também nessa live, a gente precisa atribuir um novo conceito de envelhecimento, o que a gente realmente pode trazer. Professora Fernanda, você poderia comentar sobre isso? O que você acha sobre esse novo conceito de envelhecimento que aqui na nossa live a gente precisa atribuir? É um ponto tocado muito importante, Bruno. Realmente, eu concordo com a professora Zélia, né, e quando você fala dessa nova visão, e que não tem como separar esses elos, e, por exemplo, o ideal, né, seria um envelhecimento saudável, bem-sucedido, né, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde seria o bem-estar físico, o bem-estar emocional, mental, né, o psicossocial, e, para mim, eu diria também o espiritual. Esse pacote seria, assim, especial para esse envelhecimento saudável e bem-sucedido. Pode falar. Perfeitamente, professora. Mas como é que seria, basicamente, essa união mesmo, como você disse? Como que seria assim, envelhecer, contendo saúde física, saúde mental, e aí você comentando também a saúde espiritual, uma questão mais de espiritualidade? Bem, pessoal, isso envolve várias questões, né? Então, por exemplo, o idoso, né, ele ser considerado independente, ele conseguir fazer as suas atividades do dia a dia sozinho, ou com o mínimo de ajuda possível, né, seria uma questão importante. Por exemplo, ele ter um nível socioeconômico adequado, claro, para a sua vida, mas ele ter aquela capacidade de, por exemplo, eu quero presentear, por exemplo, um netinho, uma pessoa especial, então ele tem esse dinheiro, esse dinheirinho, né? Eu quero presentear alguém, eu quero comer hoje uma coisa diferente, então ele pode degustar disso, ou até usar o dinheiro também para um passeio, conhecer locais diferentes, tudo isso traz um bem-estar para o idoso, né? Diferente dele passar, assim, às vezes, por dificuldades financeiras, que a gente sabe que traz, assim, muito estresse, né, para todo mundo. Importante seria também aquele carinho, aquele afeto, né, do familiar ali com ele. Então, o convívio com o familiar. Se é importante para nós, né, imagina para a saúde mental do idoso. Seria esse convívio, né? Com conversas sadias, né? Às vezes o filho, o netinho, né, pedindo conselho para esse idoso, também ensinando, né? Hoje em dia a gente também ensina os idosos, escutando as histórias dele, né? Histórias dos avós, histórias dos pais, né? Eu acho isso muito importante. Sem dúvida. E além disso, pensando nisso, eu lembro de quando, Júnior, eu era criança, eu escutava muitas conversas, assim, dos meus avós, de quando eu era criança. Eles moravam na fazenda, na época que moravam em fazenda, então eles contavam, assim, histórias de mula sem cabeça, de lobisomem. Assim, eu acreditava, ficava morrendo de medo, mas adorava escutar, né? Nem dormia à noite. E contava realmente. Somos da mesma época, Fê. Nada. Eles contavam de como eles se conheciam, então isso eu não esqueço, ficou marcado para minha memória, né? Minha mãe, enquanto viva, ela também me ensinou muito, né, com a dedicação que ela tinha, né? Então ela fazia os seus trabalhos manuais,
ela pintava vários quadros, ela escrevia, então ela publicava em jornais, publicou um livro, então isso ficou também marcado. Qualidade, o meu pai, por exemplo, ele gosta, né, de ficar contando as histórias dele de vida, né? Isso, já. De quando ele era solteiro, como ele fez essa transição da fazenda para a cidade, quanto ele lutou, as suas lutas, as suas derrotas, as suas conquistas. Então, isso criou um vínculo muito forte entre nós. Eles se sentiam e se sentem valorizados. Professora Fernanda, e é interessante também, porque nesse contexto surge a empatia. Às vezes você está num grupo, numa roda, e a pessoa está falando uma coisa que você não tem muito interesse, né, naquilo ali. Mas o que você faz? Aquela pessoa, ela precisa ser ouvida. Então, você tem empatia pela necessidade dela e você ouve. E isso é uma prática para com os nossos idosos, né? Porque às vezes eles vão falar coisas que não é mais do nosso cotidiano. E a gente precisa ter essa empatia para ouvir, principalmente quando eles repetirem a mesma coisa várias vezes, como se fosse a primeira vez, né? E a gente precisa ter empatia, porque querendo ou não, é uma fase da vida que todos nós vamos passar. Então a gente precisa aprender a lidar com essas particularidades da terceira idade, né? Com certeza. Então, assim, de tudo que estamos falando, assim, eu acho que eu queria até perguntar para a Fernanda, de tudo isso, o que você acha da interação social? O que você acha? Cara, só uma perguntinha para ela, assim, já rapidinho. Aproveitar esse leque. Sem problemas, aqui vai ser só uma conversa entre nós. É importante esse fato que você comentou da interação social, sim. Então, eu dou algumas dicas, né? Posso dar. Por exemplo, os idosos, eles podem participar do clube dos idosos, né? Aqui na minha cidade mesmo tem, eu acho que em várias cidades hoje em dia tem clube dos idosos. Eles proporcionam várias atividades, né? Baile. Então, se o idoso tem ainda o seu esposo, a sua esposa, os dois podem ir curtir um baile, né? Se divertir. Se eles forem viúvos, eles podem conhecer pessoas novas, dança, né? Então, eles também oferecem outras brincadeiras, como bingo, para quem gosta, né? Então, vale a pena participar. Claro que hoje, nesse momento em especial, né, eles não vão participar, mas logo, graças a Deus, a gente passando dessa fase, eu sugiro, né, deles participarem desse tipo de atividade. Uma outra coisa é uma atividade intelectual. Então, eles podem fazer, por exemplo, participar de coral. A cidade tem o coral da terceira idade. A minha mãe participava do coral da terceira idade. E ali é um coral muito bonito. Eles não tocam só aqui na cidade, eles apresentam em outras cidades. Com isso, eles podem viajar, conhecer novos lugares. Pode participar também de pintura, tem várias atividades. Eles podem cultivar também valores, por exemplo, culturais, éticos, né? E de religiosidade. Por quê? A religiosidade é importante também, né, na nossa vida, a espiritualidade. Então, independente da crença, se você tem uma crença numa força maior, né, num Deus maior, que Deus é um só, essa força é para ele próprio, né, e ajudar, né, para tem do dia a dia. E, ao mesmo tempo, vai prevenir, né, não só psicológicas, mas também físicas, algumas físicas. Todas essas atividades é importante para o idoso no seu dia a dia, no seu ambiente em que ele vive, traz muita satisfação para ele. Com certeza. Eu acho que a gente pode resumir, basicamente, eu vou tentar fazer como se fosse uma metáfora aqui, né? De acordo com o que a gente comentou. Eu acho que saúde geral, eu acho que não somente para idosos, eu acho que em um contexto geral, qualquer ser humano, eu acho que ele precisa possuir 4 pilares, certo? É a minha opinião. Primeiro pilar, cada pilar vai representar alguma coisa. Eu considero o primeiro pilar, saúde física. Se você está bem, se você não tem doença, enfim. Um outro pilar que eu considero muito importante é a saúde mental. Será que essa pessoa não tem nenhum distúrbio, alguma coisa relacionada? Será que ela se sente só? Enfim. Um outro pilar que eu considero é a saúde social. E eu acho que é fundamental nesse período de pandemia
essa saúde social do idoso. E isso daqui depende muito também dos familiares, das pessoas que estão convivendo próximo. Então, nós temos aqui, por enquanto, 3 pilares. E se for uma pessoa que ela acredita em algo superior, a espiritualidade. Então, eu acredito que para a gente conseguir sobreviver, para a gente conseguir melhorar a nossa qualidade de vida durante esse período, eu acho que nós devíamos seguir esses 4 pilares: saúde física, a saúde mental, a saúde social e a espiritualidade. Esses 4 pilares, eles estão, na minha opinião, conectados. Logicamente, quando você quebra um pouquinho de um pilar, você quebra o outro. Por exemplo, se você anda isolado, no caso, você quebra aqui o pilar de saúde social, isso afeta a sua saúde mental, isso vai afetar o seu físico e assim sucessivamente. Então, eu acredito que a gente precisa sempre buscar esses 4 pontos. A questão social, a questão de convívio com as outras pessoas, e eu acho que aí é fundamental as pessoas que estão convivendo com o idoso serem importantes. Eu vou colocar um relato aqui da minha experiência própria, né? Muitas pessoas, eu acho que as pessoas que não me conhecem, mas eu sou do interior do Pará, sou de Capitão Poço e vim do meio rural. E às vezes, em alguns determinados momentos, eu ia dormir com meu pai na colônia, num terreninho que a gente tinha lá, porque às vezes a gente tinha um trabalho para realizar, algo assim. Nesse período não tinha luz, então eu ia dormir lá com meu pai no escuro, né? Então a gente só com chama de lamparina, e aí só ficava nós dois lá, e a gente não tinha, entre aspas, o que fazer. Eu me lembro muito bem um momento que eu tive, que eu guardo, como você comentou, Fernanda, que você lembra até hoje, eu guardo isso com muito carinho. A gente sentou na frente do alpendre da casa e a gente ficou olhando as estrelas, o céu mesmo. Não me lembro como se fosse hoje. Era uma lua crescente, muita estrela, estava muito bonito porque era época de verão, né? E aí ele comentou a falar sobre as histórias de vida dele. Gente, foi um momento assim ímpar na minha vida. E eu dou um recado para você agora, que está assistindo essa live, que você tem um avô, tem um pai, sente com ele, larga o teu celular, desligue a televisão, sente só com ele na sua mesa, escuta o que ele tem para te dizer, todas as experiências de vida dele. Porque eu tenho certeza que, às vezes, quando você ouvir um relato dele, ele vai te falar: poxa, meu filho, em um determinado momento eu fiz isso, eu errei. E aí você vai parar para olhar e dizer: meu Deus, eu fiz a mesma coisa que o meu pai, o meu avô, a minha avó, a minha mãe. Aí, se eu tivesse ouvido disso antes, se eu tivesse tempo, se eu tivesse me aberto para isso, eu não teria errado. E aí, a experiência que nós temos, assim, quando a gente conversa com essas pessoas, é fenomenal. E isso, nesse período, eu acho que é essencial, porque a gente consegue manter uma conectividade com todo mundo. Lembre-se, a gente está, o ideal, né, esse nome isolamento social é um pouco estranho, a gente está em isolamento físico, mas isolamento social a gente não pode estar. Sim, muito bom. Bem, gente, a gente comentou sobre tudo isso, né, mas a gente tem que focar em algo que é fundamental, né? Nós temos agora um período que realmente exige um certo distanciamento entre as pessoas. Então a gente precisa repassar para cá, para todos que estão assistindo a nossa live, maneiras, formas como a gente poderia repassar tudo que a gente comentou, uma forma de adaptação. Vocês gostariam de comentar sobre algo, sobre isso, algumas formas que nós poderíamos ajudar as pessoas que estão assistindo a nossa live a ter esse contato entre as pessoas? A gente pode começar com a professora Zélia. Bom, primeiro, a gente antes tem que entender, né, antes da gente reforçar essa interação, como que eles precisam estar, se relacionar, porque a gente focou tanto que ele é nós somos constituídos por um pilar emocional, social, mas como manter esse pilar social, né, dessa relação social dentro de um contexto de pandemia, onde exatamente o recomendado é que se viva um isolamento social, é que se viva uma quarentena. E por que viver
ver dentro dessas circunstâncias, eu acho que primeiro a gente precisa entender esse contexto, entender por que, que o idoso é tão vulnerável e ele precisa seguir essas orientações e poder discutir como que ele vai conciliar as duas coisas, né? Como que ele vai conciliar a vida social dentro desse contexto de pandemia e isolamento social. Eu acho que seria interessante você falar, né, exemplificar, porque às vezes a gente fala quarentena, isolamento social, e às vezes as pessoas não entendem, né? Então eu acho interessante você... É verdade, para entender, né? Então, assim, de forma bem básica, para que os nossos idosos entendam o que é uma pandemia, né? Uma pandemia é quando você tem uma disseminação de uma doença que ela começa a atingir vários continentes. Você não tem mais a doença só no Brasil, né? Você tem a doença no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, nos países da Europa. Então, você tem toda uma doença que disseminou por todo o globo. Você tem, então, uma condição de pandemia, né? A Covid-19, de um dia para outro, esse nome passou a fazer parte da vida de todos nós. É uma doença, né, causada pelo um vírus, né, chamado de coronavírus, o SARS-CoV-2, né, que pode causar infecções aí leves ou até graves, pode, no nosso sistema respiratório, e também pode gerar morte. E tem o isolamento social, que é uma palavra que nós não conseguimos conviver bem com ela, mas ela passou a fazer parte da nossa vida, né, que é quando nós permanecemos em casa, tomando alguns cuidados para poder diminuir aí os riscos de transmissões da infecção respiratória, como essa causada pelo coronavírus, né? Manter-se em isolamento, manter-se em casa, diminui a possibilidade de contato com as pessoas e, consequentemente, diminui a velocidade de transmissão da doença, né? E tem a quarentena, né, que é diferente do isolamento social, mas se você teve o contato com uma pessoa, com um indivíduo contaminado, você precisa ficar em um período de isolamento, que corresponde a um período máximo, né, de incubação aí do vírus, da doença, no objetivo de você diminuir a transmissão. Só que como já se tornou uma transmissão social, você não precisa mais saber se você teve contato ou não, né? Por segurança, para segurança de todos, a gente procura não ter o contato o máximo possível, né? Principalmente o idoso, né? Com certeza. E eu acho que a gente também tem que focar no idoso, porque por algum motivo ele é mais vulnerável, né? Ele tem uma questão de vulnerabilidade. E aí o idoso ele precisa entender o porquê desse isolamento social. Você gostaria de complementar sobre isso? Eu posso complementar sim. Olha só, o idoso, ele, assim, tem vários fatores que contribuem para que o idoso seja mais vulnerável, né, a essas infecções. Mas eu queria explicar 3, né, e de uma forma, assim, didática, para que o nosso público, que é o idoso, eles possam compreender por que eles são tão vulneráveis, né? Então, assim, no nosso organismo, existem um tipo de células que elas funcionam como se fossem vassouras. E qual que é a finalidade dessas células? Elas varrerem, retirarem, jogarem para fora qualquer tipo de impureza, pó, partícula, secreção, o catarro, né, como alguns chamam, e também bactérias e vírus. Então, essas células varrem para fora essas substâncias que iriam nos fazer mal. O que acontece no idoso? Essas células, elas já não estão tão efetivas. E ao invés delas varrerem, não tem uma vassoura velha? Você varre a casa e fica um monte de sujeira para trás? Então, as células já não varrem com tanta eficiência. E aí essas impurezas, incluindo vírus e bactérias, permanecem no organismo do idoso e ele fica mais suscetível à doença. Outro fator que contribui para isso, outras células, vamos chamá-las de soldados, né? São como nossos soldados na linha de frente de batalha, tá? Essas células, elas atuam como barreiras, são soldados que nos protegem do inimigo. O que acontece no idoso é esses soldados, eles já passaram por tantas batalhas, que quando chega na fase da terceira idade, esses soldados já não estão
tão efetivos, não conseguem mais combater tantas guerras e lutar assim, né, pelo corpo. Então, diminui a eficiência e esse soldadinho, e aí o idoso fica mais suscetível à infecção. Nós podemos chamar esses soldadinhos de sistema imunológico, as células do sistema imunológico do idoso, né? E uma outra causa também, a gente pode continuar pensando nos soldados que estão lá na frente de linha de guerra. Eles estão no meio de uma batalha e o inimigo começa a se aproximar. O que o soldado de linha de frente faz? Em contato imediatamente com a base e solicita suporte. Precisamos de socorro, senão vamos todos morrer. E a base, como recebe a mensagem imediatamente, manda novos soldados. E aí eles conseguem vencer a guerra. O que acontece no idoso? Não, o que acontece no jovem? Quando os soldados estão na linha de frente, eles ligam para a base por uma internet, assim, velocidade top, entende? Eles recebem a notícia rapidinho, envia mais um grupo de soldados e eles conseguem, muitas vezes, vencer a batalha. O que acontece no idoso? Os soldados ligam para a base? Não. Eles mandam um soldado de bicicleta para levar a notícia para a base. É um exemplo esdrúxulo, mas é para que nós, idosos, entendam que essa comunicação celular, ela é diminuída drasticamente. Então, isso tudo, somado, né, a outros fatores, faz com que o idoso se torne mais vulnerável a desenvolver as doenças. Não é só o coronavírus, mas como ele é muito importante no momento, então ele termina contraindo e desenvolvendo os sintomas mais graves. E daí a necessidade do nosso idoso ficar mais protegido, né? Mais protegido pelo bem-estar dele. Então, nesse sentido, uma opinião de vocês. Vocês acham que o isolamento social ele é benéfico nesse contexto, principalmente para idosos, devido a todas essas explicações da professora Osélia? Sim, com certeza. E aí eu até gostaria de complementar, Osélia, que você explicou lindamente. Desenhou bem sobre, né, em relação à imunidade, em relação às células do idoso. E, então, por isso que ele tem que ficar em casa. E, além disso, eu gostaria de complementar falando assim, o que ele deve fazer, como ele deve se prevenir, né, quanto a essa doença. Então, as medidas de prevenção, elas são as mesmas medidas adotadas para as outras faixas etárias, né? A criança, adolescente, adulto. Mas, por exemplo, usando álcool 70, ou se não, água e sabão mesmo, cuidando tanto do seu corpo, né? Lavando bem as suas mãos, os braços, até o rosto, se for necessário. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar em relação à máscara, porque às vezes eu vejo muita gente usando máscara de forma errada. Então, a máscara seria como se fosse essa barreira que a professora Zélia comentou, né? Ela que vai barrar a porventura de uma entrada de um vírus ali, do vírus da Covid. Só que, se aquela pessoa ela está com a máscara e ela está colocando a mão na máscara, se ela pega a máscara e abaixa porque ela fala que quer respirar melhor, depois ela volta, sobe de novo, ela pega, põe a mão na máscara, coloca a mão no cabelo para proteger. A máscara, ela serve para proteger, mas você não pode ter contato com ela, onde ela está, porventura, sendo contaminada. Então, o idoso ele tem que tirar a máscara só naquela alcinha da orelha, colocar num lugar isolado da casa, né? Não colocar em cima da mesa, no alcance, talvez, de criança, junto com outras coisas. Às vezes, por exemplo, até lá no varal, pendura a máscara, deixa ela num canto. Uma coisa importante também é que eu vejo as embalagens, né, que chega às vezes do comércio. A gente pode pegar aquele borrifador mesmo, colocar álcool 70, borrifar em todas as embalagens que chega de fora da rua, deixe por alguns minutos. Algumas que, se você quiser lavar também com água e sabão, também pode. Prevenção contra essa contaminação. Uma importante.
a Zélia falou, né? Ele, principalmente ele tem que se manter em casa, gente. Evitar, então, ele sair. Se ele precisa fazer uma compra, familiar, né? Pede para um familiar, para um conhecido, telefona, essa pessoa faz a compra, entrega ali na porta da casa. Eu sei que o idoso, às vezes, o ativo, ele está muito acostumado a querer ele fazer as coisas, mas vamos ter um pouquinho de paciência, fica mais em casa, evita estar em locais com aglomerações, né? Outra questão, o idoso, não só o idoso, eu também, porque eu tenho que me policiar. Essa aqui eu tenho que ficar brigando 24 horas para tomar água. Mas beber água constantemente, tá? Principalmente o idoso. Procura beber, ficar, não permanecer um tempo muito longo sem beber água. Se ele faz uso, né, aqueles medicamentos de rotina, continue fazendo o uso desses medicamentos. Como a Zélia comentou, entre essa prevenção, entre o adulto e o idoso, essa prevenção ela é mais rígida, né? Então, ela tem que ser cumprida de forma mais rígida. A gente tem todo esse cuidado com o idoso. Sem dúvida, né? Então, isso tudo que a Fernanda falou, realmente. Mas eu penso assim, diante dessa parte de isolamento, é difícil, imagina para os idosos, né? Essa parte de isolamento, eu acho que a gente tem que trabalhar bem essa questão com eles. A saúde mental dele, como a gente está comentando, a live é sobre isso, né? Então, a gente tem que ter os cuidados, né, físicos, né, contra a doença, mas também a gente tem que trabalhar a saúde mental. Eu acho que eles podem praticar atividades que são educativas e são chamadas de motivacionais. Essas atividades motivacionais, elas aumentam a capacidade cognitiva do idoso. Cognitiva. Aumenta, por exemplo, a percepção do idoso, né, ao seu redor, das coisas que estão acontecendo. Aumenta a capacidade dele de avaliar uma certa situação. Além de aumentar a sua memória e o raciocínio. Então, vai ajudar, né, para que ele tenha esse envelhecimento saudável, né, e novamente bem sucedido. É só deixar claro aqui, pessoal, é o seguinte: não é que o idoso está em isolamento, abandonar esse idoso, pelo amor de Deus, tá? Isso, então, assim, conversa, liga pessoalmente, faz chamada de videoconferência, sim, então, é nesse sentido, tá? Sem sombra de dúvida, a gente precisa manter o psicológico do idoso, o cognitivo do idoso sempre ativo. E aí eu quero vou pegar um gancho aí dessa pergunta, e é porque nós recebemos, já avisando a todos aqui da live que estão acompanhando a gente, sigam a gente lá no Instagram, porque a gente sempre coloca caixas de perguntas, que vocês poderiam colocar perguntas antes da live. E especificamente para essa live, nós recebemos uma pergunta que eu vou utilizar como gancho. A pergunta é o seguinte: o tédio dos idosos é um grande obstáculo. Vocês têm alguma indicação de algum exercício mental? Olha só que interessante, né? Nós já pensamos nessa possibilidade. Lá no início eu falei que nós amadurecemos a necessidade de pesquisar, né? De pesquisar a percepção do idoso e também pesquisar os impactos que tudo isso está gerando na vida do idoso. E aí, junto disso, nós também desenvolvemos uma cartilha, né? Se a gente tiver, pode até colocar na tela para a gente apresentar para os nossos espectadores. Essa cartilha, logo mais, ela vai ser disponibilizada, né, para os idosos, e ela tem, além da parte de discussão, de informação, né, a respeito da pandemia e dos cuidados em si, tem uma parte dela no final que é exatamente pensando nisso, né, nessa atividade, nesse estímulo cognitivo do idoso. A gente colocou nela algumas brincadeiras. Tem brincadeiras que nem nós que não somos idosos, porque não é aplicado para a gente, né? Mas eu queria mostrar para vocês algumas brincadeiras. Por exemplo, tem essa aí da primeira, de você em 1 minuto escrever tudo que você vê na sua mente da cor verde. Tem essa outra, você olha nessa imagem aí, né? Bom, quantos buracos você enxerga nessa imagem? Vamos lá, professor Bruno.
Quantas imagens, quantos buracos você enxerga aí? Eu enxergo 8. 8? Eu enxergo 8. Você tá com... Como é o nome daquela doença que enxerga mais? Fernanda, professora, astigmatismo. Professora Fernanda, quantos buracos você enxerga nessa camisa? 6 buracos. Eu também enxergo 6. Eu acho que o Bruno acertou. Então, é interessante, tem outra brincadeira que vai aumentando o grau de dificuldade, né? Nossos espectadores podem dizer aí quantos buracos vocês enxergam nessa camisa, né? E aí tem outras atividades, algumas outras páginas de atividade. É um jeito de nós contribuirmos e dar ideias para os nossos idosos, né? Como que eles podem ocupar o tempo, né? Com certeza. Eu acho que a gente também pode comentar, porque aqui nós estamos falando, basicamente, trabalhando com o cognitivo, para trabalhar o tempo com eles, mas eu acho que também a gente pode buscar alguma coisa física. Vou dar um exemplo, né, de acordo com a minha família, né, porque a minha família ela gosta muito de música. Né, então, o meu pai gostava muito de dançar, a minha mãe gostava muito de dançar. O meu avô hoje tem 90 anos. Tem 90 anos. Você pega na mão dele, parece um alicate de tanta força que ele tem. E quando ele vai para baile da saudade, ele fica dançando sem brincadeira, gente. Ele dança muito. Fica dançando, só indo para um lado e para o outro, mas ele continua dançando. Então, nesse sentido, eu acho que a gente também pode elaborar isso. Então, por exemplo, você tem um idoso no interior da sua casa. E você mora junto com ele, você está com convívio com ele, né? Você não é uma pessoa que está vindo visitar, que aí isso é um pouquinho mais complicado. Você está dentro do convívio dele. Poxa, liga uma música, coloca no YouTube, coloca, dependendo, cada um gosta, ou um forró antigo, Mastruz com Leite, Magníficos, ou você coloca um brega marcante, algo que ele gosta, que faz ele lembrar que ele é jovem. Gente, isso é fantástico. Só colocando uma experiência que eu tive, alguns alunos que podem estar assistindo a live devem lembrar dessa situação. Eu e a professora Karine, nós já tivemos um projeto de extensão lá no CCMI. O projeto de extensão era Idosar com Saúde, sempre estimulando o autocuidado em idosos. Eu e a professora Karine, a gente sempre tentava levar algumas atribuições relacionadas à saúde, e uma coisa que eles sempre pediam era: traz um forrozinho, traz uma música. E aí, às vezes, a gente chamou alguns alunos, porque, gente, aluno de medicina, ele também não é só pensa em saúde, não. Tem muito músico na nossa faculdade. E aí a gente levou para lá, a gente fez uma música, diversão, tocamos um carimbó, e eles adoraram. Então, nesse sentido, eu acho que você estimular, por exemplo, a dança é muito importante. Às vezes, Bruno, mas aí às vezes o meu idoso, o meu pai, o meu avô, ele não consegue ficar tanto tempo levantado. Gente, a gente precisa adaptar. Ele pode dançar sentado, você pode tentar curtir com ele sentado. Só o fato de você colocar a música, o fato dele estar sentado e você estar lá interagindo com ele, isso já é fenomenal. E também um outro ponto, né? Às vezes a gente pensei em algo físico, por exemplo, a dança que faz ele se interagir. Né? Mas também ele pode cantar, né? Às vezes você pode colocar uma música para ele ouvir, para relembrar, e a partir daquilo a gente vai criando uma interação social entre você e aquela pessoa idosa. Então eu acho muito importante também a gente também falar coisas que às vezes são tão simples. Você pega o seu celular aqui, você coloca uma música e você começa a tocar. Pegando o gancho do Bruno, eu fiquei pensando, né, nessas tipos de atividades que o idoso pode fazer em casa, né? Você falou, ele pode até dançar no sofá, se ele não dá conta de se levantar. Uma coisa, pelo menos, que a maioria das pessoas gosta também, é assistir filme, né? Assim, o filme, ele traz muita informação, a pessoa vive muitas histórias ali dentro, né, do filme, ela acaba vivenciando aquela história do filme. Esses dias mesmo eu entrei num site, chama o Envelhecimento e Cinema. E consegui cadastrar, recebi um catálogo com vários filmes, e aí a pessoa, ela pode entrar nesse site, conseguir essas dicas de filmes, ela pode entrar na internet, ou se não for na Netflix, pode ser na internet mesmo. E ela consegue acessar esses filmes gratuitamente, né? Então eu achei interessante em relação aos filmes. E aí o Bruno pegou o celular,
o idoso, ele também, nesse momento, precisa aprender, né, a lidar, a manusear, porque essa parte de informática, ele aprender a mexer com os recursos didáticos, digitais, também é importante, né? Então, isso, só dele estar aprendendo a trabalhar ali com o celular, a mexer na internet, ele está estimulando também a memória dele, né? Está estimulando a concentração dele. Então, e aí, imagina, né? A gente falou da interação social. Como eles não podem estar indo na casa do seu vizinho, porque idoso gosta de bater aquele papinho, né, com o vizinho. Interagir socialmente através do celular, fazer uma chamada, uma videochamada, né, colocar as fofocas em dia, receber aquela videochamada do seu netinho. Já pensou receber lá o netinho? Vovó, eu te amo, e mandando beijinho, né? Isso também traz, assim, muito bom para a saúde mental dele. Vejo também que a internet, ela está ajudando nesse momento, infelizmente, aquelas pessoas, os idosos que adoeceram por conta da Covid, estão internados, né? Então, que lá realmente é estritamente isolado, né? A família não pode ter contato, principalmente do idoso ou de qualquer pessoa que esteja na UTI. O quanto é confortante, gente, receber uma videochamada da família nesse momento. Sabe, ele não sabe nem se ele vai sobreviver. E não poder ver, não poder conversar, a videochamada, nossa, uma emoção para a pessoa, que as lágrimas correm nos olhos dele. Eu já até vivenciei isso, né? Assim, o meu pai já passou por uma situação dessa, entre a vida e a morte, e a videochamada, os familiares conversando com ele, eu enviando um vídeo para ele de homenagem. Foi, assim, muito emocionante. Então, a gente vê que a internet hoje está sendo essencial, né? E tudo isso também traz um conforto para o idoso. Sem dúvida. Só que, além dessa questão, tem que alguém ensinar esses idosos a usar, a desfrutar do celular, né? E com muita então, paciência. Vamos lá, vamos fazer uma... Ela comentou, é importante, né? Muita paciência, porque isso depende da gente ensinar, e a velocidade de aprendizagem deles não é a mesma que a nossa, e às vezes a gente pede a paciência, né? É mais uma questão a ser trabalhada naqueles que não são idosos e têm que lidar com o idoso. Com certeza, pessoal. Vocês estão me escutando? Sim, eu posso dar mais uma sugestão de atividade? Me ocorreu enquanto vocês estavam falando de música, dança, enfim. Não, professora, fique à vontade. Então, tudo isso traz a lembrança, né, de quem ele foi no passado, da energia e tudo mais. E a minha dose para a família é que eles tirem um momento para ver fotos, né? A gente nem é idoso, e quando a gente vê fotos, é uma oportunidade que você tem de reviver praticamente as emoções que você viveu naquela circunstância, né? Giro isso para o idoso, olhar fotos, relembrar, isso vai gerar emoções positivas, isso vai aumentar a produção de endorfina, né? Isso vai fazer bem para o idoso. Zélia, você falando nisso, eu sempre pensei, se um dia eu for assaltada, pode me roubar o dinheiro, mas não me rouba a minha câmera, com todas as imagens de uma imagem. Eu falei, não, a imagem é essencial. É verdade. Bem, gente, de acordo com o que vocês estão comentando, eu acho que o familiar, a família, nesse contexto de pandemia, eu acho que é algo fundamental. Aí eu gostaria de convidar o professor Júnior para comentar mais sobre isso. De acordo com a sua experiência que você teve lá em São Paulo com relação a isso, qual você acha que é o papel fundamental do familiar dentro desse contexto? Eu posso dizer, Tony, é o seguinte, quando a família consegue dar esse suporte para esse idoso, é fundamental, mas sorte, essa família consegue passar assim, a parte do dia a dia, consegue dar esse suporte. Será que está ali por tá, entendeu? Então, assim, como é que é essa rotina desse idoso? O familiar ele consegue auxiliar ele com paciência, né, nas atividades de vida diária. Então, isso é importantíssimo.
caso a família fazer isso, não tem esse suporte, o ideal mesmo seria deixar esse idosinho numa instituição de longa permanência. Então, assim, tudo isso, pessoal, vocês põem instituições para ver como é que é a realidade. Eu sei como é que funciona. Tem muitas instituições que é lamentável. Trabalhar numa instituição que é tipo hotel 5 estrelas. Tem outro suporte também do cuidador, né? Se a família conseguir trazer um cuidador para ficar mais próximo desse idoso, ótimo, porque esse cuidador vai conseguir auxiliar esse idoso, tanto na parte de administração, de oral, da parte de higienização desse idoso. Então, seria mais fácil. Outra questão também, famílias que consigam fazer isso, né, de deixar porque tem instituições de longa permanência, filantropia, que é do Estado, que ajuda, em particular. Mas, se for hoje do contexto, não é qualquer família que consegue dar esse suporte, pegar os irmãos, conseguir reunir ali 2, 3 mil reais por mês, é muito caro. Então, assim, se tivesse essa base para honrar os compromissos com o seu pai, entendeu? E isso era fundamental. Então, assim, a questão de atividade seria isso. Tentar trazer esse idoso mais próximo de você no dia a dia, né? Não tem condições, então arruma um cuidador. Como é que é esse cuidador? Né? Puxa o histórico desse cuidador. Se é uma pessoa que tem histórico para agressividade, então você já vai eliminando. Então, como é que é esse cuidador? Então, assim, seria essa questão, né? Com certeza. Gostaria de comentar, tanto para vocês que estão assistindo a live, nessa semana teve um dia muito importante. No dia 15 de junho, né, um dia relacionado à conscientização contra a violência a idosos. Isso é um dia bem emblemático e a data da nossa live durante a semana se encaixou certinho, realmente. Então, eu acho que é importante nós comentarmos em cima disso, porque esse contexto de violência, como foi colocado, às vezes a gente também precisa verificar, sim, ok, e a pessoa que está cuidando, como é que está a família? E às vezes a gente acaba levando toda essa irritabilidade, que é algo que realmente acontece nesse período de isolamento social, às vezes alguma pessoa. Logicamente, tudo são dados que a gente consegue observar pela mídia, mas, por exemplo, a gente está conseguindo observar o aumento da violência doméstica nesse período de isolamento social. Então, às vezes, a gente vê essa preocupação da gente também de essa irritabilidade que você gerou nesse período de pandemia, você aplicar em alguma pessoa. E, às vezes, nós sabemos que, às vezes, por algum motivo, você pode aplicar, por exemplo, numa pessoa idosa. Então, diante desse dia, que foi no dia 15 de junho, conscientização contra a violência contra idosos, gostaria que o Júnior comentasse, utilizando mesmo a sua experiência, Júnior. Bruno, bem lembrado, né? Dia 15 de junho, né? Essa data foi instituída, na verdade, pelas organizações das Nações Unidas. Então, assim, o que seria mais essa data? Isso é um marco mundial, né? Traz o quê? A parte da reflexão, né, e a conscientização da violência contra os idosos. Né? Então, seria basicamente isso. E vale lembrar aqui também que essa data não é uma data a ser comemorada, é uma data para trazer a parte do fortalecimento das ações, por exemplo, as secretarias estaduais e municipais de saúde, eles debatem opções de programas para trazer de prevenção para os idosos, entendeu? Então, assim, a data rege nessa perspectiva. Então, assim, o fortalecimento da violência contra os idosos, tá? E a parte minha de reflexão referente na pandemia, eu creio, assim, que mais a parte de reflexão e conscientização mesmo, tá? Dos pais, dos filhos, né, cuidadores, para quê? Para que eles colocam na cabeça que os idosos não pode ocorrer. Então, é mais a parte de conscientização mesmo dos pais, dos filhos, que a violência entre os idosos jamais pode ocorrer. Perfeitamente. Na verdade, é aquela questão, você tende
a transportar para o outro a sua impaciência ou a sua raiva, geralmente para o outro menos e mais fragilizado. Então, o homem vai para a mulher, o adulto vai para a criança, o adulto vai para o idoso. Você percebe que sempre há uma força suprimindo, né? Quando se trata do idoso, não tem para onde correr. É questão de conscientização, porque você um dia vai estar naquela posição, né? Todos nós, é um processo natural da vida. Todos nós vamos envelhecer. Fazer um gancho também, Bruno, que a questão da violência, a questão da violência contra os idosos, dados, né, do governo federal, da Secretaria da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família, aponta que quase 60% dessa violência é praticada pelos próprios filhos, né? Filhos e netos. Então, isso que as pessoas têm que se conscientizar, que isso é uma coisa preocupante, entendeu? Tá, né? Todo mundo falando dessa convivência, principalmente nesse momento, né, de pandemia, é realmente uma ação, né, bem delicada por conta do convívio. Fazer igual o Bruno, uma metáfora, né, contar uma historinha, que é baseada no livro de Leandro Carnal. O tema do livro é o dilema dos porcos-espinhos. Dia muito frio, né, os porcos-espinhos, eles se aproximaram, né, para buscar o calor. E aí, quando eles se aproximaram, o que aconteceu? Eles se machucaram. Por quê? Todos têm espinhos, né? Então, eles começaram a se espetar um no outro. E aí, logo, eles se afastaram. Eles sentiam frio novamente. Então, eles tinham que se aproximar novamente. E aí, eles encontraram uma distância ideal, né? Para eles não sentirem frio e, ao mesmo tempo, manter aquele calor. Quero comparar com isso, né? O que seria... Porque o frio era o que fazia eles aproximarem. Né? O que a gente pode fazer uma analogia com a pandemia? Não ao frio. O Bruno já até comentou, muito sabiamente, ela pode afastar a gente fisicamente, mas a pandemia, ela está aproximando a gente afetivamente. Nós estamos mais preocupados com os outros, então, né, para o próximo. Trabalhar nesse momento, às vezes ela veio para a gente trabalhar a nossa paciência, a nossa caridade, né? E a outra questão seria os espinhos. Então, o que vocês acham que significa espinho? Alguém tem alguma sugestão? Eu não faço nem ideia. O que significaria o espinho, né? Eu acho que as circunstâncias dentro de casa, né, Fê? Não sei. Uma pessoa que passa mais tempo distante da outra, agora estão todos juntos ali dentro de casa. Eu acho que as diferenças devem ser estupim para brigas, e eu penso que esses seriam os espinhos, né? Concorda, professor Bruno? Concordo, e assim, a gente tem que levar em consideração, né? É muito difícil você encontrar uma família perfeita, né? Às vezes a gente encontra divergências, porque acontecem vários motivos. Acontece na minha, acontece na de vocês, às vezes um irmão não gosta tanto do outro porque aconteceu algum evento. Às vezes, então, quando a gente olha tão minúsculo, tão complicado, tão pequeno, e essa mágoa vai perpetuando. Então, eu acho que essa questão de mágoa, essa questão de rancor, que são dois sentimentos complicados, é o que às vezes afasta muito as pessoas. Então, nesse período, agora, a gente tem que pegar toda a nossa mágoa, joga num saquinho, pegar todo o nosso orgulho, todo o nosso rancor, amarrar e jogar no lixo. Porque esses sentimentos, você não vai poder ajudar o teu próximo, não vai poder ajudar quem é que realmente necessita. Eu acho que é isso, Fernanda. Vocês estão corretíssimos. Resumindo, na história, né, assim, os espinhos machucavam, mas os espinhos significava isso, como se fosse as naturezas, as personalidades, né, da pessoa. Resumindo, seria a personalidade de cada um. Então, cada um tem uma personalidade. O idoso, a gente sabe que ele tem aquela sensação, né, de dever cumprido. Então, para ele já criou os filhos, ele já encaminhou. Então, ele está ali
em paz, né, com a rotina dele. A gente sabe que idoso tem muita mania, e a gente não pode criticar porque a gente também tem, e ao longo da vida a gente vai acumulando mais manias, né? Então, a gente tem que trabalhar justamente com essa paciência, porque veio a pandemia, veio junto também a confusão nesse idoso, né? Então, o idoso, ele se sentiu confuso, ele sai da rotina dele, ele tem que fazer coisas que ele não fazer e, ao mesmo tempo, deixar de fazer coisas que ele estava acostumado. Então, nós temos que aproveitar esse tempo para escutar mais os idosos, né? A sabedoria dele pode ensinar muitas pessoas. Como vocês falaram, aproveitar esse momento para aprender com eles. Esse trocar de experiência entre nós e eles é fundamental, né? Nesse período. Perfeitamente. Pessoal, professores, já vai dar quase 8h10. Gente, passou muito rápido. É incrível. Bem, então, nesse momento da live, eu vou aproveitar e vou repassar para vocês algumas perguntas que adivinharam lá do Instagram, do nosso Instagram. Por isso, novamente, eu convido a todos que estão nos assistindo, sigam-nos lá no Instagram, no Facebook. Aproveite que sempre nós teremos essas lives. Você pode enviar essa pergunta anterior. A pergunta que veio lá do Instagram é o seguinte: a necessidade de idosos fazer uso de vitamina D? Bom, eu acredito que a vitamina D, ela é importante para todo mundo. Eu tomo vitamina D já faz mais de um ano, né, por recomendação do nosso querido Dr. Antônio, e até recomendei ao meu pai também, anos, mas apesar que ele fala que tem 18, né, ao contrário, mas ele está fazendo uso da vitamina D porque ela não só ajuda naquela parte de absorção do cálcio, né, de osteoporose e tudo mais, mas ela controla o nosso sistema imune, que a professora Zélia comentou lindamente dos nossos soldadinhos, né, que lutam contra as batalhas. Então, a vitamina D, ela ajuda e ela não faz mal. Eu tomo, faço uso, já adocei no sangue também, não tem problema se ela tiver, porque é difícil alcançar ela um valor acima, né, do requisitado. Então, você pode tomar tranquilamente, que ela vai ajudar no sistema imune. Pensando um pouquinho sobre a vitamina D, pessoal, que fique claro o seguinte, ó, até essa vitamina D que vocês encontram nesses polivitaminas, vocês têm que tomar cuidado, é o seguinte, porque a quantidade de vitamina D que está na formulação lá, geralmente é muito baixa, entendeu? Geralmente é 200 unidades. Para você ter um melhor dessa vitamina no organismo, para ela atuar como imunomodulador, para essa parte de prevenção mesmo, ou tratamento, dosagem um pouco maior, né? Geralmente 100 unidades, 100 mil unidades. Você pode estar fazendo, consultando médico, né? Mandando manipular. Então, assim, a dosagem é fundamental. E só para trazer rapidinho, pessoal, quem essa parte de vitamina D que entrou rapidinho, só para me desfocar. Então, assim, quem nunca dosou a vitamina D, é interessante vocês dosarem, pessoal. Pessoas obesas, fundamental, geralmente as pessoas obesas estão nessa quantidade de vitamina D, tá? Então, assim, valores de parâmetro abaixo de 20 nanômetros, geralmente a paciente tem que fazer a reposição. O ideal é manter entre 60 e 80 nanograma, tá? Então, assim... Perfeito. Mas fica também a recomendação da pessoa tomar banho de sol, né? Porque o nosso organismo, ele produz a vitamina C na sua forma inativa, e quando você se expõe ao sol, você converte ela, né? Então, a recomendação para a gente fazer essa suplementação é exatamente porque a gente não toma banho de sol como necessário, mas a gente pode também aproveitar a pandemia ao nosso favor, porque você está em casa e você pode passar 20 minutinhos exposto no sol, fazendo exercício físico ao sol, tocando música, ouvindo música ao sol, né? E isso já vai favorecer o sistema imune.
Tá? Lembrando também, o pessoal, ó, que não é só tomar sol na cabeça, tá? Isso Então, aqui é levar. quanto menos roupa, melhor, tá? Então, geralmente, o solzinho das 9h30 às 10h30 é ideal, tá? De 40 a 1 hora. Tá certo. Pessoal, agora eu vou falar alguma pergunta que veio agora, ao vivo do YouTube. Quem fez essa pergunta foi o Sandro Santos. Alguns especialistas acreditam que após a pandemia mundial, o Covid irá passar para uma fase endêmica. Vai conviver com a gente. Nesse caso, como é que será que ficaria a vida social e saúde mental, principalmente dos idosos? Vamos supor que a pandemia do Covid-19 ficou endêmico, mas a gente vai ter que aprender a conviver. E agora? Como é que vai ficar essa questão de saúde mental do idoso nesse contexto? Olha, sem sombra de dúvidas, lembra do isolamento que perguntou se a gente achava que era benéfico? E a gente disse que sim, é benéfico. Mas é o risco e o benefício, né? Sem sombra de dúvidas, esse idoso, ele vai sofrer um impacto na saúde mental. Tanto é que o nosso projeto de pesquisa, ele visa exatamente avaliar o nível de estresse, o nível de depressão e o nível de ansiedade no idoso durante e após a pandemia. Esse trabalho vai nos dar dados quantificáveis e a nossa hipótese é que esses idosos vão sofrer impacto e, consequentemente, políticas públicas precisam ser construídas, medidas, estratégias precisarão ser construídas para que de maneira particularizada para os idosos, no sentido de amenizar impacto, porque se ela se torna endêmica, a gente vai ter que conviver com ela. Aos poucos, esse idoso ele vai se expor, entende? Ele vai se expor. Então, o ideal é que, paralelo a isso, se tenha esse suporte de saúde mental. Não vai ter como evitar. Não tem como evitar. Eu acho que uma questão interessante, né, que nós deveríamos sempre colocar é que eu acredito que o Covid será endêmico. Será? Eu acho que é muito difícil ele sumir do mapa de uma hora para outra. Eu acredito que ele vai se tornar endêmico. Assim como, pessoal, aconteceu com H1N1. H1N1 virou basicamente não foi considerado, mas enfim, foi um surto muito grande. E aí, até hoje, tem H1N1. Só que, o que a ciência elaborou? Elaborou uma vacina, foram elaborados novos tratamentos mais eficazes para essa questão. Então, a questão da Covid-19, a transmissibilidade do coronavírus, a questão é porque ela veio de uma forma muito avassaladora. Então, nesse sentido que complica. Mas eu acredito que, aos poucos, Covid vai ficar endêmico. Sim, mas nós aprenderemos a conviver com ela. E, principalmente, a Covid-19, essa pandemia, ela com certeza vai deixar marcas. Ela vai deixar marcas para você, para a pessoa idosa, para pessoas jovens, para profissionais de saúde, para professores, enfim, para todo mundo. Né? Então, ela sempre vai deixar marcas, e essas marcas, como qualquer marca que acontece na nossa vida, a gente tem que tirar um aprendizado em cima dela. E vai ter que aprender a conviver em cima disso. Exato. Bem, gente, tem mais algumas perguntas aqui, né? A próxima pergunta é da Thalita Sena. Para o idoso da periferia, que mora na periferia, nem sempre a casa é um refúgio para ele. Se o idoso não está sozinho, mas num lugar bem pequeno, com uma família muito grande, uma família numerosa, como tornar esse ambiente de uma casinha pequena, na periferia, muita gente, não ser um ambiente estressante para o idoso? Nessa situação, quais as possíveis dicas que vocês poderiam repassar? Em relação ao estresse, eu acho que a gente até comentou isso, né? Mas, com certeza, com esse grande número de pessoas dentro da casa, o estresse aumenta. E aí, de novo, a gente vai ter que tocar no assunto da paciência, não tem como. A gente vai ter que ter paciência para ter esse convívio, porque muitas pessoas ali ao mesmo tempo. Ainda mais se for uma residência que tem poucos cômodos, né?
Aí fica pior ainda. Fora a questão, né, da convívio, a questão do contato físico mesmo, né? Esses tempos eu tive uma ligação, tudo, e a pessoa falou que ela estava contaminada. Ela também estava, a mãe estava. Quando eu perguntei quantas pessoas moravam, ele falou 9 pessoas. Aí eu falei assim, mas na mesma casa? Porque eu, né, fiquei assim, chocada. E ele falou, na mesma casa. Assim, a probabilidade de todos já estarem contaminados lá, porque eles ainda não tinham, assim, sabe, eles estavam doentes, mas ainda não tinham buscado ajuda, né, para se Orienta tratar. Covid, né? Foi. Há uma sugestão que eu daria, né? Estresse com certeza vai ter. Então, vamos fazer atividades para antagonizar o estresse. Minha sugestão é fazerem atividades juntos, só que atividades engraçadas, jogar. Quer uma ideia? Imagem e ação. Se não tiverem o joguinho, faz na mão, um desenha, o outro adivinha. Sabe, coisas simples. Você não tem dinheiro para comprar? Então, vamos trabalhar com o que a gente tem, porque sem estresse não tem como evitar. Vai acontecer. Então, o que fazer? Vamos criar medidas também paralelas, né? E o que diminui o estresse? Riso, né? Quer ver outra dica? Reúne todo mundo e vamos assistir vídeos engraçados no YouTube, só para dar risada. Então, assim, coisas simples dentro de casa. Eu acho que para diminuir o estresse, vamos ter que fazer coisas juntos engraçadas, coisas juntos legais, entende? Dinâmicas. Com certeza. Eu acho que esse momento, né, de todo esse período, veio para aflorar a nossa criatividade, de acordo com as nossas expectativas, de acordo com o que a gente gosta. A criatividade, ela precisa aflorar. E, logicamente, a gente vai individualizar de acordo com cada família. Tem família que gosta mais de uma atividade, tem família que gosta mais de outras atividades. Então, de acordo com isso, a família ela vai se organizar mesmo para começar a fazer essas atividades, vamos dizer assim, mais alegres, né? Vamos dizer dessa forma. Tem mais uma pergunta que, assim, essa pergunta ela é parecida com aquela da vitamina D, né? Essa pergunta é da Adria. Para vocês, qual a importância de uma suplementação para aumentar a imunidade do idoso? Vocês acham que ela pode ser individualizada? Ela é parecida com a questão da vitamina D. Eu creio que é fundamental, viu, Bruno? Quem consegue fazer essa suplementação é sempre bem-vindo. Então, assim, pode estar associando a vitamina C, 1 grama por dia, com a vitamina D. Excelente. Vai dar uma turbinada no seu sistema imunológico. Com certeza, eu imagino. Show. Gente, tem uma pergunta aqui, né, que eu vou ser bem sincero, eu não cheguei a checar sobre isso, mas é uma pergunta da Lene Lacerda. A violência ao idoso na pandemia, esse índice aumentou? É porque a gente fala muito relacionado à violência doméstica, isso é claro, mas eu nunca, pelo menos até o momento, eu nunca vi um estudo, nem na mídia e nem na literatura científica, que evidencia de forma correta que aumentou esse índice contra idosos, né? Eu acho que ainda não foi, vamos dizer assim, realmente pesquisado. Vocês chegaram a verificar algo assim? Eu creio sim, pode ter os dois lados. Tanto pode ter aumentado, como também pode ter aproximado esse idoso com a família também. É uma probabilidade, né, dupla, né? Mas a gente também não sabe, não tem isso. Eu compreendo. Gente, aproveitando aqui, a mesma pessoa, aí ela pergunta, e como é que fica a sexualidade nesse período? Será que ela é afetada? Eu acho que isso é muito individual, né? Que não se sabe que um do casal esteja contaminado, né? A pessoa tem que continuar com a vida dela normal. Agora, a partir do momento que vê que ela se sente mal, que ela está se sentindo doente, que está com uma dúvida, aí tem que fazer respeitar ali os 14 dias, depois... Tem que fazer todas as atitudes de prevenção, né? Até dentro da casa, usar máscara, evitar, manter distância.
Mas se todo mundo está ali saudável, entre aspas, aí não tem como a gente ficar também igual o Bruno falou, a gente vai ter que se adaptar, né? A gente não vai poder ficar a vida inteira sem fazer nada, sem todo mundo longe, mesmo estando saudável. Acho que vai ter que... Exatamente, perfeito. Bem, gente, agora eu vou tentar deixar um recado para vocês, né? Era algo que eu acho que é muito importante, porque nós estamos comentando sobre saúde mental dos idosos. Aí eu vou deixar um pequeno recadinho para vocês, que é daqui de Altamira, né? Porque os nossos contatos basicamente é aqui de Altamira. Nós sabemos que nesse período de pandemia, às vezes pode acontecer alguns distúrbios psicológicos. A pessoa pode ficar, às vezes, mais ansiosa, ela pode parecer o início de uma depressão, e às vezes, você mesmo, não tem questão de idade, ou o idoso, ele pode sentir que ele está necessitando de algo mais profissional. Ele precisa conversar com um psicólogo. Aqui em Altamira, nós temos um serviço, através de um teleatendimento, que refere-se a isso. Então, por exemplo, você está na sua casa, você está precisando conversar com alguém, você está se sentindo ansioso, está se sentindo depressivo, e você está achando a necessidade de procurar um psicólogo. Aqui em Altamira nós temos esse serviço. Eu vou pedir aqui para a equipe colocar os números aqui na tela. Eu não vou poder acompanhar, porque aqui eu estou observando as perguntas por meio de um outro aplicativo. Então, o pessoal técnico vai colocar os números. Então eu digo, caso você necessite de algum acompanhamento, algum acompanhamento mais profissional de um psicólogo, você ligue para esses números. Pessoal daqui de Altamira e região. Se você é de outra região e está assistindo a nossa live, seja bem-vindo, muito obrigado. E você pode procurar esse centro que está aí, o NASF, certo? Procure o NASF da sua cidade, verifique qual é o tipo de serviço que ele está oferecendo, se é um teleatendimento ou se é de uma forma presencial, mas aqui em Altamira a gente está conseguindo fazer o teleatendimento. Então eu acho importante nós colocarmos isso, porque às vezes a gente já pode olhar para o lado e a situação já está um pouco complicada, e aí às vezes esse teleatendimento por meio dos NASFs, ele vai ser muito importante. Caso essa situação seja muito complicada, o NASF ele poderá encaminhar para o CAPS da sua cidade. Aqui em Altamira também tem um CAPS, mas o CAPS só funciona de forma presencial. Então eu acredito que o ideal é você não ir para o CAPS, embora ele seja a porta aberta. Mas para você se expor menos nessa situação, principalmente você idoso, procura o NASF, faz esse teleatendimento, caso você precise desse atendimento. Tudo bem, professores? Vocês querem adicionar mais alguma coisa em relação a isso que a gente comentou? Porque a gente já está chegando aqui a próximo de 8h30. Eu acho que já está na hora da gente encerrar os trabalhos. Passou muito rápido para mim, não sei se passou rápido também para vocês. Então, vamos fechar os trabalhos. Eu acho que cada professor ele pode passar uma mensagem. Diante de todo esse contexto que nós vivemos, eu acho que cada professor pode falar sobre isso. Vamos iniciar para a professora Osélia. Professora Osélia, qual é a mensagem que você deixa para os nossos espectadores, todo mundo que está assistindo essa live? Bom, o jargão, né, de todos nós, fique em casa. Se você pode, fique em casa, cuide do idoso. Se você é responsável por algum, aproveite esse tempo de isolamento social, de pandemia, de quarentena, para se aproximarem, né? Para se aproximarem, para demonstrar mais amor e cuidado. Se você nunca o fez, aproveite esse tempo. A gente precisa tirar coisas boas do caos, né? E a gente está inserido nesse contexto, precisamos tirar coisas boas dessa circunstância, né? E minha outra orientação é se cuide, porque você é o amor de alguém, né? Se você cuidar de si, nós estaremos cuidando de todos, e mais cedo ou mais tarde isso passa e a gente sobrevive, né? E a gente sobrevive com uma outra normalidade, certamente, mas sobreviveremos, né? Então, fiquemos todos em paz e confiantes que vai dar certo. Com certeza. Professor Júnior, qual é a sua mensagem que você deixa? Eu posso dar duas mensagens? À vontade, meu amigo, à vontade.
quero trazer uma mensagem para vocês idosos que estão nos assistindo hoje. Por favor, desligue um pouco dessa televisão. Porque é tanta notícia de morte, Covid, vai te fazer bem, isso é tóxico. Então, assim, procure assistir um filme, ler algo que goste. Vai lá na cozinha, faça alguma comida diferente. Então, assim, isso, sem dúvida, vai te deixar bem. Tá? E agora eu quero trazer uma mensagem. Temos bastante alunos assistindo hoje, vocês jovens, para que vocês pensem tudo isso que está acontecendo. Tá? Tanto a parte do abandono dos idosos, então, assim, que vocês não abandonem os idosos. Né? Vocês, quem está afastado, pai, irmão, filho, então tente se aproximar mais desse idoso, né? Mostre como que é o envelhecimento para esse idoso, e põe na cabeça, nós vamos envelhecer, não tem isso. Um depende do outro, gente. Então, assim, o que der para fazer, vai lá e faça. O que puder ajudar, vai lá e ajuda. Então, assim, nós vamos ficar velhos, vocês vão ficar velhos. Então, assim, põe na cabeça que a violência contra os idosos não pode ocorrer. Perfeito. Professora Fernanda, o que você deixa para todo mundo que está assistindo a gente? Eu creio que assim, nós nunca pensamos que um dia nós fôssemos passar por o que a gente está passando hoje. Então, a gente escuta muitas pessoas, né, às vezes alguém da família, e fala a seguinte frase, né? Eu não quero morar mais com a minha família. Morar em outra casa, quero morar longe da minha família. E hoje, o que a gente quer é estar com ela, estar do lado dela. Muitos falam assim, hoje eu não quero ir na igreja, né? Quero fazer uma outra coisa. E hoje, o que a gente mais quer é estar na casa de Deus, mas nós não podemos. A gente faz planos, né, para o futuro. Então, quero fazer tal coisa o ano que vem, quero fazer tal coisa no futuro, né, daqui a tantos anos. E o que a gente quer é viver esse ano que está passando. Uma coisa interessante também é a internet, principalmente as pessoas mais velhas, os idosos, né? Eles às vezes achavam que a internet não era essencial. A internet é tão essencial quanto a luz. Então, eu quero deixar, falando nisso, aproveitando a internet, posso dar um recadinho rápido? À vontade, Fernanda. Aproveitar que meu pai está nos assistindo. Quero mandar um beijo pro meu pai. Você já gostou? Que você é o exemplo da minha vida, que eu te amo, que se eu pudesse, a coisa que eu mais queria agora era te dar um abraço bem apertado. Sente esse beijo, esse abraço, tá? Pra você, te amo. Agora eu vou deixar uma mensagem para vocês, né, que estão nos assistindo, refletir, tá? Uma reflexão. Se o seu pai, sua mãe, ou seu avó, seus avós, né, tivesse a vida deles marcada para morrer amanhã, o que vocês fariam? Que atitude vocês tomariam hoje, sabendo que um deles, vamos supor, a sua mãe ou seu pai, iria morrer amanhã? Vocês pediriam perdão por algo que, por acaso, vocês tenham cometido e nunca pediu? Com ele, vocês diriam, eu te amo, vocês dariam esse abraço forte nele? Então, que nós possamos refletir uma força maior, ter fé, pensar em Deus, né? Tomar as atitudes hoje, não deixar para amanhã, tá? Porque a gente tem que fazer da vida valer a pena. Perfeitamente. A mensagem da Fernanda até me afetou, gente. Porque eu digo por mim, gente, porque a minha mãe tá lá em Capitão Poço. Eu queria tanto ir lá, dar um abraço nela, dar um cheiro nela, fazer as gracinhas que eu sempre faço. A Sasha sabe qual é essas brincadeiras que eu faço com ela. E, infelizmente, assim,
eu acho que é por amor mesmo, infelizmente eu não vou poder ir, né, porque a gente sabe que está complicado, a gente sabe que eu até ainda cogitei, mas quando você vai lá, às vezes eu verifiquei a questão de ônibus, o pessoal viaja de ônibus sem máscara, então como ela tá tão bem, quietinha, tranquila, fazendo tudo, gente, tudo certinho, eu agradeço a Deus porque ela tá fazendo tudo certinho, de acordo com as minhas orientações, e eu tenho medo às vezes de como ir para lá, levar uma coisa complicada, e depois, não, eu sei que não é um assunto da nossa live, pode ser uma live posterior, mas quantas pessoas devem carregar hoje o sentimento de culpa porque às vezes levou o vírus para dentro de casa e uma pessoa faleceu. Então, eu estou aqui na minha casa, aqui em Altamira, com tranquilidade, beleza, então tá tudo certo. E sobre essa questão, né, aproveita aí o que a Fernanda comentou, tentem aproveitar ao máximo, né? Infelizmente já perdi meu pai e graças a Deus eu digo assim que eu aproveitei muito ele em vida. Aproveitei muito. Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã, o que pode acontecer. Então, essa mensagem da Fernanda foi muito... até me cativou também. Bem, gente, agora vou me direcionar a você que está assistindo a gente. Pessoal, esse daqui, o projeto Ecovid, é um projeto muito amplo e sempre todas as semanas, estamos fazendo uma live. Nessa live a gente falou sobre os idosos. A nossa próxima live, que acontecerá dia 26, na sexta-feira, também às 19 horas, nós teremos uma professora da faculdade, ela é ginecologista e obstetra, e ela vai falar basicamente sobre cuidados em gestantes. Uma live muito legal, muito importante, para você que é mamãe, ou que pensa ser mamãe nesse período, a professora Jaqueline Nogueira vai estar comentando para você. E aí, seguindo essa mesma sequência, muito provavelmente, a gente ainda não está confirmado, mas na outra semana, sem ser essa, nós teremos uma live agora com duas pediatras, a professora Diana Sato, que é a principal idealizadora desse projeto, com a professora Renata Lorenzoni. Teremos duas pediatras falando aqui sobre saúde da criança nesse período. Então, acompanhem a gente, sigam a gente nas redes sociais, lá no Instagram, seguindo aqui, olha, o que está descrito no link da descrição aqui do nosso vídeo. Sigam a gente, procurem nos informar que a gente sempre está fazendo o possível. E aí, deixando por fim a última mensagem, né? Eles falaram muito sobre uma questão mesmo de idosos, que eu acho que não preciso nem mais adicionar. A minha mensagem vai ser para você sobre uma questão que é muito importante, que é chamada de universidade. Nós, professores, nós entendemos a nossa responsabilidade quanto docentes dentro de uma universidade pública, como é o FPA e aqui em Altamira. E nós pegamos essa responsabilidade e estamos chegando até você para repassar informações de forma clara, objetiva, sem distorções. Então, entendam isso como o nosso serviço para você. A gente está aqui para ajudar. E aí, um desejo que eu sempre peço, valorize nós. Tente valorizar. Se você encontrar a gente pela rua, na unidade de saúde, tudo aquilo que nós estamos fazendo por nós. Quantos projetos de extensão nós estamos realizando, projetos de pesquisa, como irão começar agora, tudo para melhorar a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. Pessoal, nós estamos finalizando a live. Eu agradeço ao pessoal técnico, Felipe Azevedo e Lucas Mendes, aos professores convidados, professora Osélia Souza, professora Fernanda Valentim, professor Júnior Lucianelli. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Acredito que a live foi muito esclarecedora. Então, pessoal, o amor, a bondade e a esperança permaneçam sempre em seus corações. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Boa noite, gente.